Era uma manhã cinzenta, em que o sol parecia se esconder atrás das nuvens pesadas, como se não quisesse testemunhar o peso da decisão que uma garota de apenas 18 anos seria obrigada a tomar. Ela era uma jovem de beleza rara, de traços delicados e corpo marcado pela pureza da juventude, mas com olhos tristes que já refletiam uma vida inteira de sacrifícios. Crescida em meio à pobreza, sempre soube que sua família não tinha muito a oferecer além do amor simples e verdadeiro. Mas naquele momento, nem mesmo esse amor parecia suficiente para impedir que o mundo desabasse sobre eles. O pai, homem trabalhador que sempre sustentou a casa com dignidade, agora definhava em uma cama, respirando com dificuldade, consumido pelo câncer de pulmão que não dava trégua. A cada tosse, a cada gemido de dor, a jovem sentia o coração se despedaçar. E era como se a morte já rondasse a pequena casa humilde que mal se mantinha de pé. A mãe, consumida pelo desespero, passava as noites em claro, segurando as mãos do marido e chorando em silêncio, sem saber como pagar sequer os medicamentos básicos, muito menos o tratamento caro que poderia oferecer alguma esperança. Foi nesse abismo de dor que a garota percebeu que não tinha escolha, pois sua vida já não lhe pertencia. Pertencia à sobrevivência do pai, à necessidade da mãe e ao peso esmagador da miséria. Assim, ela tomou a decisão mais difícil e amarga que qualquer mulher poderia tomar: vender o que tinha de mais puro, o que simbolizava sua inocência, sua virgindade. Aquilo que sempre acreditara ser o presente mais valioso para alguém que amasse de verdade, agora se tornava uma moeda de troca em nome do sacrifício. A proposta surgiu de forma quase sussurrada, como um segredo indecente que ninguém jamais deveria repetir. Havia rumores de que um milionário, um homem rico além da compreensão dos simples mortais, buscava uma jovem para satisfazer um capricho obscuro. Ele tinha 60 anos, mas mantinha o corpo de um gladiador, musculoso, vigoroso, exibindo sua força com arrogância. Porém, junto com o corpo escultural, vinha um coração endurecido por rancores, mágoas e uma vida inteira de orgulho e maldades. Era um homem temido, odiado por muitos, mas desejado por mulheres que viam nele apenas o brilho do dinheiro. E agora, aquele homem que nunca conhecera limites, seria o comprador daquilo que a jovem jamais pensou em negociar: sua pureza. Naquela noite, quando aceitou o acordo, ela sentiu que uma parte de si morria. Não chorou na frente da mãe. Não deixou que o pai soubesse, pois seu orgulho não permitiria, mas trancou-se no quarto e deixou as lágrimas deslizarem silenciosas pelo rosto. Cada gota que caía em sua pele era como um pedaço de sua alma que se desprendia, anunciando que a menina doce e inocente se transformaria em algo que não queria ser. E mesmo assim, havia uma chama dentro dela que gritava que estava fazendo a coisa certa, porque cada dor que sentisse seria pequena comparada à possibilidade de salvar o homem que lhe ensinara tudo sobre coragem, dignidade e amor. O acordo foi selado em silêncio, em papéis frios e palavras secas. A garota venderia sua virgindade ao milionário e, em troca, receberia uma quantia capaz de custear o tratamento do pai. Mas não era apenas uma transação. Era o início de uma história de dor e redenção, de humilhação e esperança, de um destino cruel que uniria dois mundos opostos. De um lado, a pureza sacrificada de uma jovem que só conhecia a vida simples. Do outro, a frieza de um homem acostumado a comprar tudo o que queria, sem jamais acreditar no poder do amor. Naquele instante, enquanto caminhava de cabeça baixa para selar o destino que mudaria sua vida para sempre, ela ainda não sabia que, entre lágrimas e sacrifícios, o amor verdadeiro nasceria da dor, transformando não apenas o seu coração, mas também o coração endurecido de um homem que não acreditava mais em redenção. A sala onde tudo aconteceria parecia saída de outro mundo. Mármore frio no chão, lustres que pendiam do teto refletindo uma luz quase arrogante, móveis de madeira nobre que exalavam poder e luxo. Para a jovem de apenas 18 anos, acostumada ao cheiro de casa simples, ao calor da cozinha acesa e ao barulho da rua pobre onde crescera, aquele ambiente era sufocante, como se cada detalhe gritasse que ela não pertencia ali. Com as mãos trêmulas, os olhos baixos e o coração disparado, ela aguardava a chegada dele.
o homem que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Quando finalmente entrou, o milionário dominou o espaço com sua presença. Não era apenas a altura imponente ou o corpo musculoso que, mesmo aos 60 anos, envergonhava homens muito mais jovens. Era a aura de poder, a expressão carregada de orgulho, a postura de alguém acostumado a comandar e nunca ser contrariado. Ele entrou sem camisa, exibindo o físico marcado por anos de disciplina. Mas o que mais chamava a atenção não era a beleza madura e viril, e sim o olhar frio, calculista, de quem via tudo como propriedade. Seus olhos varreram a jovem com a mesma indiferença com que avaliava carros de luxo ou obras de arte. Sobre a mesa repousavam os papéis do contrato, palavras escritas em termos legais, cláusulas que descreviam sua vida como se fosse um produto. Ele deixou claro desde o início que não estava comprando apenas uma noite, mas impondo regras para dominar cada aspecto da jovem. Disse que ela passaria a viver sob o seu teto, que seguiria suas ordens, que não deveria jamais desobedecê-lo e que seria lembrada todos os dias de que não passava de uma mercadoria adquirida. O tom de sua voz era cortante e a cada palavra a garota sentia como se o coração se apertasse ainda mais, como se a vida estivesse sendo arrancada dela sem piedade. Ela tentou argumentar em silêncio, mas não havia espaço para negociação. O milionário não aceitava fraquezas, não admitia questionamentos. Com um sorriso cruel, assinou sua parte do contrato diante dela, como se estivesse comprando um objeto raro em um leilão. Depois, empurrou os papéis para que ela também assinasse, e o peso da caneta em suas mãos parecia maior que o do próprio destino. Tremendo, com lágrimas contidas nos olhos, ela assinou, sabendo que cada letra escrita era a entrega de sua liberdade, o selamento de sua pureza em troca da sobrevivência do pai. Ele a observava com um misto de arrogância e desprezo. Não havia compaixão em seu semblante, apenas o orgulho de alguém que se considerava vencedor, capaz de dobrar a juventude inocente à sua vontade. Ao final, guardou os documentos em uma pasta de couro, como se fossem apenas mais um investimento entre tantos que possuía. Para ele, aquele contrato era apenas mais um negócio, mas para ela, era a sentença de uma vida marcada pelo sacrifício. A jovem sentiu o peso da humilhação. Não havia romance, não havia calor humano, não havia sequer um traço de respeito. Havia apenas um contrato cruel, uma transação que a transformava em posse de um homem orgulhoso e endurecido. Mesmo assim, ela respirou fundo e ergueu os olhos marejados, lembrando-se do motivo pelo qual aceitara tudo aquilo: salvar o pai. Naquele instante, ela jurou a si mesma que suportaria cada humilhação, cada olhar frio, cada gesto de desprezo, se isso significasse ver o homem que lhe dera a vida voltar a sorrir. E assim, o contrato foi selado. Não era apenas papel e tinta. Era o início de uma convivência marcada por dor, confronto, orgulho e paixão, escondida nas entrelinhas. O contrato cruel não apenas aprendia a ele, mas também dava início a uma história que testaria os limites do coração humano, mostrando que até mesmo as correntes mais pesadas poderiam ser quebradas pelo poder inesperado do amor. O quarto onde ela foi levada parecia um templo luxuoso, erguido apenas para exibir poder e riqueza. As paredes eram cobertas por cortinas pesadas de veludo. A cama enorme parecia um trono, e cada detalhe exalava uma opulência que a jovem jamais havia sequer sonhado em tocar. Mas, para ela, não havia beleza alguma naquele lugar. Tudo parecia ameaçador, sufocante, como se cada objeto testemunhasse a maior das humilhações que estava prestes a viver. Seus passos eram trêmulos, o coração batia como um tambor, e o medo se misturava a uma dor que não vinha do corpo, mas da alma. Ela sabia que não havia volta. Sua inocência, seu sonho de entregar o primeiro beijo, o primeiro toque, a primeira entrega a alguém que amasse de verdade, seria roubado naquela noite, não por escolha, mas por necessidade. O milionário entrou no quarto sem pressa, como quem sabia dominar cada segundo. Estava sem camisa, exibindo o corpo musculoso que, mesmo aos 60 anos, parecia desafiador. Seus olhos, porém, eram ainda mais intensos que seus músculos, frios, dominadores, incapazes de oferecer qualquer consolo. Ele a olhou como um caçador observa sua presa,
Não como um homem olha para uma mulher. A jovem, encolhida diante dele, segurava os lençóis como se fossem sua única proteção. O silêncio que se instalou era tão pesado que parecia esmagar o ar, e quando ele finalmente se aproximou, o coração dela quase saiu pela boca. Ele falou pouco, mas cada palavra era como uma lâmina. Disse que não aceitava lágrimas, que não queria fraquezas, que ela deveria lembrar-se de que agora pertencia a ele. O tom autoritário o tornava ainda mais cruel, e a garota, com lágrimas contidas nos olhos, sentiu a alma implorar por um abraço que jamais viria. Seu corpo tremia, não de desejo, mas de medo. E mesmo assim, havia dentro dela a voz firme que a lembrava do motivo. O pai, a vida dele, a esperança de vê-lo sobreviver. Foi essa lembrança que lhe deu forças para permanecer firme, mesmo quando tudo em sua mente gritava para fugir. A primeira aproximação foi brutal na intensidade, mas paradoxal no efeito. O milionário, acostumado a dominar, esperava resistência desesperada, gritos ou desespero. Em vez disso, encontrou apenas lágrimas silenciosas e uma submissão que não vinha de medo apenas, mas de coragem. Ela não lutava contra ele porque já lutava contra a vida, contra a dor, contra o destino injusto. E isso o desarmou por um instante. Ainda que não admitisse, ainda que escondesse atrás do orgulho e do poder, algo nele vacilou quando percebeu a pureza daquela jovem. O choque entre os dois mundos aconteceu naquela cama. De um lado, um homem endurecido por rancores e vaidades, carregado de maldades que cometera ao longo da vida. Do outro, uma jovem inocente, que oferecia sua primeira vez não por desejo ou ambição, mas por amor aos pais. A noite foi longa, marcada por lágrimas contidas, por gestos dominadores, mas também por um silêncio inesperado que revelava o início de uma fissura na muralha que ele havia construído em torno do próprio coração. Quando tudo terminou, ela permaneceu deitada, virada para o lado, com o olhar perdido e os olhos marejados. O milionário, por sua vez, a observava em silêncio, tentando decifrar o que havia sentido. Pela primeira vez em anos, não era apenas prazer físico ou vaidade satisfeita. Havia algo mais, algo que o incomodava, porque não sabia explicar. Talvez fosse a maneira como ela suportara tudo sem se quebrar, talvez fosse a pureza que ele não conseguira destruir completamente. Naquela noite, em meio ao luxo sufocante e à dor silenciosa, nasceu o início de uma história tortuosa, marcada por dor e sacrifício, mas também pelo primeiro sopro de humanidade em um coração endurecido demais para acreditar no amor. Os dias seguintes foram como um mergulho profundo em um oceano gelado e escuro. A jovem, ainda marcada pela dor da primeira noite, tentava se adaptar à vida dentro da mansão, mas cada canto daquela casa parecia reforçar que não era seu lar, e sim, uma prisão dourada. O milionário, orgulhoso e dominador, fazia questão de lembrá-la a todo instante que ela estava ali não por amor, mas por contrato. Seu olhar era cortante, seu tom de voz carregava desprezo, e cada palavra parecia ser usada para rebaixá-la, como se o fato de tê-la comprado fosse um troféu de sua arrogância. Ele circulava pela mansão como um rei sem coroa, sempre exibindo o corpo musculoso, sem camisa, como se o físico fosse a prova viva de sua superioridade, um desafio constante à passagem do tempo. Orgulhava-se de ainda despertar a inveja de homens mais jovens e o desejo de mulheres que se aproximavam apenas por interesse. Mas apesar de todo esse orgulho, havia algo nele que o tornava amargo. Ele não sorria com sinceridade, não conhecia ternura e transformava qualquer gesto simples em uma demonstração de poder. O mundo, para ele, era um campo de batalha onde todos deveriam se curvar diante de sua vontade. A jovem, mesmo assustada, não deixava de observar. Percebia como ele tratava os empregados com frieza, como se fossem peças descartáveis, como lidava com os sócios, sempre impondo seu domínio, e até mesmo com a própria família distante, que evitava contato, cansada de sua arrogância e de seu coração fechado. Ele havia se tornado um homem temido, isolado em sua riqueza, incapaz de confiar em qualquer um. Orgulho e rancor eram suas armas, e ele as usava contra todos. Certa noite, durante um jantar solitário na sala iluminada por candelabros, ele a fitou
com um olhar severo, e disse que ela jamais deveria esquecer o motivo pelo qual estava ali. Disse que inocência não comprava medicamentos, que pureza não pagava hospitais, e que ela só havia encontrado um caminho na vida porque ele, com todo o poder e dinheiro, lhe dera essa oportunidade. As palavras foram cruéis, como facas lançadas contra o peito da jovem. Ainda assim, ela engoliu as lágrimas, lembrando-se de que cada humilhação era o preço pelo tratamento do pai. Mas, ao mesmo tempo, uma fagulha inesperada começava a surgir. Por trás daquela máscara de frieza, ela percebia rachaduras quase invisíveis. Quando ele pensava que ninguém o observava, seus olhos se perdiam no vazio, revelando um homem atormentado. Em alguns instantes raros, ele parecia cansado do próprio orgulho, como se a dureza fosse também sua prisão. Porém, bastava notar que alguém o olhava, e ele rapidamente erguia o queixo, recuperava o tom cruel e voltava a ser o velho orgulhoso que todos temiam. Para a jovem, era impossível não sentir medo e dor diante de sua crueldade, mas também era impossível não notar que, atrás de toda aquela muralha de rancor, existia um coração escondido, machucado e incapaz de se entregar. Um coração que, apesar de negar, já havia começado a bater diferente desde a noite em que se encontrou com a inocência dela. Quando a jovem conseguiu visitar os pais novamente, sentiu como se estivesse atravessando dois mundos completamente opostos. Saiu da mansão repleta de luxo, silêncio e arrogância, para retornar à casinha humilde onde crescera, feita de paredes descascadas e móveis antigos que resistiam mais pela força da esperança do que pela solidez. Ali, cada canto carregava lembranças de infância, e o cheiro do café simples na cozinha misturava-se ao odor dos remédios baratos que já não eram suficientes para conter a doença do pai. O contraste era cruel. De um lado, o brilho sufocante do dinheiro. Do outro, a fragilidade da vida real, sustentada apenas pelo amor de uma família. O pai estava cada vez mais abatido, deitado em uma cama pequena, respirando com dificuldade. Seu peito subia e descia em ritmo irregular, e a tosse seca, carregada de dor, era como uma punhalada em cada coração que o escutava. A jovem ajoelhou-se ao lado dele e segurou sua mão, sentindo o calor frágil de quem já lutava contra a morte. Ele sorriu, ainda que com esforço, e tentou tranquilizá-la, como se fosse ela quem precisasse de consolo. Disse que não queria que ela se preocupasse, que um dia tudo ficaria bem, sem imaginar os sacrifícios que a filha havia feito em silêncio para comprar um pouco mais de tempo à sua vida. A mãe, com o rosto marcado por noites mal dormidas, abraçou a filha e chorou em silêncio. Perguntou de onde vinha o dinheiro que, milagrosamente, começava a pagar os primeiros exames e tratamentos. A jovem desviou o olhar, inventando explicações vagas, incapaz de revelar a verdade amarga que escondia dentro do coração. Como poderia dizer àquela mulher simples que sua filha havia vendido o que tinha de mais puro? Como confessar que o corpo dela se tornara moeda de troca? A mentira pesava como uma cruz, mas era a única forma de proteger os pais da dor insuportável. Mesmo entre lágrimas e angústia, havia amor. A jovem ajudava a mãe a preparar chás, organizava os remédios, ajeitava os travesseiros do pai, e sentia que cada pequeno gesto lhe devolvia um pouco da força que perdera na mansão. Era ali, naquele lar pobre e frágil, que ainda encontrava a essência da vida. O carinho, o riso tímido, as conversas baixas para não incomodar o doente. Ao lado dos pais, sentia-se de novo a menina inocente que corria pelo quintal, e por alguns instantes esquecia-se da prisão dourada em que agora vivia. No entanto, a realidade não a deixava sonhar por muito tempo. O dinheiro que chegava era a prova constante do pacto que havia selado com o milionário orgulhoso. Cada remédio comprado, cada exame realizado, cada suspiro mais aliviado do pai era pago pelo preço de sua alma. E, mesmo assim, ela não se arrependia. Sabia que suportaria 1000 vezes a dor se isso significasse ver seu pai sorrir, ainda que por instantes breves. Enquanto voltava para a mansão, com os olhos marejados e o coração dividido entre o amor e o sacrifício, a jovem percebeu que estava presa em um dilema impossível. Vivia entre o carinho puro de sua família e a crueldade do homem que a havia comprado. Dois mundos que jamais deveriam se encontrar.
mas que agora estavam entrelaçados pelo fio invisível do destino. E dentro dela, um sentimento novo começava a surgir, não pelo luxo, não pela humilhação, mas pela estranha fissura que percebia no coração do milionário. Uma fissura que, de alguma forma, parecia carregar a promessa de que nem mesmo a pior das prisões era capaz de calar o poder do amor. Ao retornar para a mansão depois de visitar os pais, a jovem mergulhou novamente no universo que parecia não ter sido feito para ela. Cada corredor brilhava com pisos polidos, que refletiam sua imagem como um espelho cruel. Cada quadro nas paredes exibia obras que valiam mais do que sua casa inteira. Cada detalhe da decoração parecia gritar que ela era apenas uma intrusa naquele mundo de excessos. O milionário fazia questão de reforçar essa distância, lembrando-a, em pequenos gestos e palavras, que ela só estava ali porque ele havia comprado sua pureza. O luxo, que para muitos poderia ser um sonho, para ela era uma prisão onde a beleza se transformava em humilhação. Os empregados da casa, acostumados à frieza do patrão, olhavam-na com curiosidade e, em alguns casos, com desprezo velado. Alguns cochichavam nos corredores, murmurando que aquela garota não passava de mais uma aventura do milionário. Outros a observavam com pena, cientes de que ela era apenas mais uma peça do jogo cruel que ele gostava de controlar. A jovem, orgulhosa em sua essência, fingia não ouvir, mas cada palavra a cortava como uma lâmina, reforçando a sensação de não pertencimento. O milionário, por sua vez, parecia se divertir com a situação. Levava-a a jantares requintados, não por carinho, mas para exibi-la como um troféu. Gostava de observar os olhares de choque da sociedade quando a jovem, tão nova e tão inocente, caminhava ao seu lado. Ela era bela como uma princesa de conto de fadas, mas a diferença gritante de idade e a história que corria em sussurros pelos salões de luxo transformavam a relação em escândalo. As mulheres ricas lançavam olhares de julgamento, enquanto os homens riam em silêncio, acreditando que ela era apenas mais uma em busca de fortuna. Nesses eventos, o milionário a tratava com frieza calculada. Não oferecia um gesto de ternura, não segurava sua mão com carinho, não pronunciava palavras de afeto. Pelo contrário, gostava de reforçar em público que ela estava ali porque ele a havia escolhido, porque tinha poder para comprar o que quisesse, inclusive a inocência de uma jovem. Para ele, aquilo era demonstração de superioridade. Para ela, era humilhação constante. Cada noite em festas luxuosas se tornava um espetáculo de dor silenciosa, em que sua alma gritava enquanto seu rosto permanecia firme, escondendo as lágrimas. Dentro da mansão, as humilhações continuavam em detalhes pequenos, mas devastadores. Ele decidia o que ela vestiria, quais palavras deveria pronunciar diante de seus convidados, como deveria se portar. Tratava-a como se fosse parte de sua coleção de conquistas. Mas apesar da dureza, havia momentos fugazes em que ele parecia desconcertado. Quando a encontrava chorando sozinha, ou quando percebia a forma como ela ainda carregava pureza no olhar, mesmo depois de tudo, ele se calava, incapaz de sustentar sua crueldade por longos minutos. Ainda assim, voltava rapidamente ao papel do homem orgulhoso, como se admitir fraqueza fosse a pior das derrotas. Para a jovem, cada dia era uma batalha entre a dor da humilhação e a força que encontrava ao lembrar-se do motivo de sua presença ali. O pai, ainda em tratamento, recebendo medicamentos que agora lhe davam uma nova chance de vida. O luxo não a deslumbrava. Os vestidos caros não a consolavam. As joias não lhe traziam brilho algum. O que a sustentava era a lembrança do lar humilde, da mão frágil do pai segurando a sua, da fé da mãe em dias melhores. Era isso que lhe dava forças para suportar cada humilhação, cada olhar de desprezo, cada palavra cruel, e sem perceber, o milionário começava a observar aquela resistência. A cada gesto dela, a cada silêncio, a cada lágrima escondida, ele percebia que a jovem não era como as outras mulheres que passaram por sua vida. Ela não estava ali por vaidade, não buscava luxo, não mendigava por presentes caros. Ela suportava porque havia algo maior dentro dela. E, mesmo sem admitir, essa verdade começou a incomodá-lo, rachando, ainda que lentamente,
a couraça de orgulho que havia construído ao longo de toda a sua vida. Com o passar dos dias, a jovem passou a observar cada detalhe da vida do milionário, como se quisesse compreender de onde vinha tanta dureza, tanto rancor, tanto prazer em humilhar os outros. Na mansão, não havia espaço para sorrisos sinceros. Os empregados obedeciam em silêncio, com medo de contrariá-lo. Os sócios falavam com cautela, sempre receosos de despertar sua fúria. Até mesmo as pessoas que se aproximavam por interesse mantinham distância, porque sabiam que aquele homem não oferecia carinho, apenas poder. Era como se sua riqueza fosse uma muralha que afastava todos, e ele, escondido atrás dela, reinava sozinho em um trono frio. A jovem percebia que cada gesto dele era calculado. Ao dar ordens, havia desprezo. Ao lidar com negócios, havia arrogância. Ao olhar para qualquer pessoa, havia um julgamento silencioso que pesava mais que palavras. Ele parecia se alimentar da sensação de ser temido, de que todos ao redor precisavam se curvar diante dele. E, mesmo assim, havia momentos fugidios em que seu olhar se perdia no vazio, revelando um homem cansado, um coração atormentado que ele jamais deixava vir à tona. Era como se sua vida inteira tivesse sido construída sobre rancores mal resolvidos e feridas que nunca cicatrizaram. Certa noite, em um jantar privado, a jovem ousou perguntar por que ele sempre parecia tão cheio de raiva. O milionário riu, mas não foi um riso de alegria. Foi um riso amargo, carregado de ironia. Disse que o mundo não era lugar para os fracos, que só sobrevivia quem aprendia a esmagar os outros, e que ele havia se tornado quem era porque um dia já tinha sido enganado, traído e humilhado. Falou de amores que nunca deram certo, de familiares que o abandonaram por causa de dinheiro, de amigos que se revelaram falsos. Cada palavra era um pedaço de sua alma exposta, mas a forma como ele dizia deixava claro: em vez de superar a dor, havia se alimentado dela, transformando-a em escudo contra qualquer sentimento verdadeiro. A jovem, com lágrimas contidas nos olhos, percebeu que por trás daquele corpo escultural e daquele rosto viril, escondia-se um coração coberto de cicatrizes. Um coração que escolhera se fechar ao amor, preferindo a solidão orgulhosa à vulnerabilidade de confiar em alguém. E, naquele instante, compreendeu que ele não era apenas cruel por natureza, mas porque a vida o havia tornado assim. Não justificava suas maldades, mas explicava por que ele era incapaz de dar ou receber carinho. A descoberta foi dolorosa, mas também despertou nela uma compaixão inesperada. Pela primeira vez, não o enxergou apenas como o homem que havia comprado sua virgindade, mas como alguém que carregava feridas invisíveis. Sentiu medo de se aproximar demais, mas também uma estranha vontade de tocar aquele coração endurecido, de mostrar que ainda havia uma chance de redenção. Sabia que seria um caminho árduo, cheio de humilhações e lágrimas, mas algo dentro dela dizia que, se resistisse, poderia transformar não apenas sua própria vida, mas também a dele. E assim, entre luxos sufocantes e silêncios pesados, a jovem descobriu o coração duro do milionário. Um coração orgulhoso, rancoroso e cruel, mas que, apesar de todas as camadas de pedra, ainda pulsava, escondendo talvez a esperança que ele próprio já não acreditava existir. Naquela manhã, o milionário parecia mais irritado do que o habitual. Havia discutido com um sócio durante uma reunião e descarregava sua fúria sobre todos na mansão. As ordens eram gritadas, os empregados tremiam de medo, e o ambiente inteiro parecia pulsar com a energia pesada de sua arrogância. A jovem, silenciosa, apenas observava, mantendo-se no canto, sem querer atrair sua ira. Mas, em certo momento, um copo caiu de suas mãos e se quebrou em pedaços no chão. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Todos sabiam que aquilo não ficaria impune. Ele se aproximou devagar, com o olhar gelado, e a mansão inteira pareceu prender a respiração. Mas algo inesperado aconteceu. Quando ele a viu encolhida, segurando os cacos com as mãos delicadas que se cortaram no processo, não encontrou resistência nem desafio. Encontrou apenas um par de olhos marejados, cheios de inocência e medo, mas também de coragem silenciosa. Ela não implorou, não chorou em desespero, não pediu perdão de forma teatral. Apenas levantou os olhos para ele e disse com voz suave que assumiria as consequências.
mas que não fugiria. Aquela atitude, tão diferente das bajulações e submissões a que estava acostumado, o desarmou por completo. Por um instante, a muralha de orgulho que o cercava começou a rachar. Ele respirou fundo, como se lutasse contra algo dentro de si, e ao invés de explodir em gritos como todos esperavam, apenas segurou a mão dela para tirar os cacos de vidro. Foi a primeira vez que a tocou sem dominação, sem imposição. Seus dedos fortes envolveram os dela, e ao ver o sangue escorrendo das pequenas feridas, uma sensação estranha percorreu seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não era arrogância nem poder. Era preocupação. A jovem ficou surpresa. Esperava a fúria, o desprezo, mas encontrou um gesto quase humano, quase carinhoso. Ele limpou os cortes de forma desajeitada, murmurando palavras duras para disfarçar a ternura que escapava. Disse que ela deveria ser mais cuidadosa, que não tinha tempo para lidar com fraquezas, mas o tom da voz não carregava a mesma frieza de sempre. Havia ali um traço de fragilidade, um reflexo de humanidade que ele tentava esconder a todo custo. Foi nesse instante que ela percebeu. Por trás de toda a crueldade existia um homem quebrado, alguém que havia se endurecido para sobreviver, mas que no fundo ainda era capaz de sentir. A fissura era pequena, quase imperceptível, mas estava lá. O coração endurecido que ele sempre escondia começava a trincar diante da pureza e da coragem dela. Naquela noite, quando a jovem voltou para seu quarto, levou consigo uma sensação estranha. Ainda sofria, ainda estava presa em um contrato cruel, ainda carregava o peso das humilhações. Mas agora havia visto uma centelha diferente, um lampejo de que aquele homem não era apenas feito de rancor. Talvez, pensou ela, fosse possível despertar nele algo maior, algo que nem mesmo ele acreditava existir. E pela primeira vez, o milionário também perdeu o sono. Deitado em sua cama, lembrava-se dos olhos dela, da coragem em enfrentar sua ira sem pedir clemência, e da delicadeza das mãos pequenas feridas por causa de um simples copo quebrado. Ele não entendia por que isso o incomodava tanto, mas sabia que algo dentro dele estava mudando. A primeira fissura havia surgido, e por mais que tentasse, não conseguiria ignorá-la. A notícia explodiu como fogo em palha seca. Em salões de festas, nas rodas da elite, em colunas de jornais discretamente alimentadas por rumores, a verdade foi espalhada em sussurros venenosos. O milionário havia comprado a virgindade de uma garota pobre. Para alguns, era apenas mais uma excentricidade de um homem acostumado a ter tudo. Para outros, era uma afronta imperdoável, um escândalo que revelava a podridão de sua alma. O nome dele, já envolto em respeito e temor, agora se misturava à malícia e à curiosidade mórbida. E como sempre, quem mais sofreu foi ela. A jovem, que nunca buscou nada além de salvar o pai doente, passou a ser alvo de olhares cruéis e palavras cortantes. Onde quer que fosse, sentia os julgamentos pairando no ar. Mulheres ricas a desprezavam, chamando-a de oportunista, de interesseira, de alguém que havia vendido o corpo por dinheiro fácil. Homens cochichavam em tom de deboche, reduzindo sua dor a um espetáculo. Até mesmo pessoas simples, que nada sabiam de sua luta, repetiam as mentiras como se fossem verdades. Era como se o mundo inteiro tivesse decidido transformá-la em vilã, quando na realidade era apenas uma filha desesperada que sacrificara a própria inocência por amor. O milionário, em vez de protegê-la, reforçou ainda mais sua arrogância. Em entrevistas e aparições públicas, não negou nada. Pelo contrário, sorriu com desprezo e deixou claro que fazia o que queria, quando queria, porque ninguém tinha poder para julgá-lo. Seu orgulho falava mais alto do que qualquer prudência, e ele parecia se deliciar em provocar ainda mais escândalo. Para ele, era uma vitória contra a hipocrisia da sociedade, que sempre o invejou. Mas, ao mesmo tempo, era um preço que recaía sobre ela, que não possuía defesas contra tamanha crueldade. Na mansão, a jovem chorava em silêncio, escondida em seus aposentos. Sentia o peso da humilhação esmagando sua alma, como se cada palavra dita lá fora fosse uma pedra atirada contra seu coração. Ainda assim, mantinha-se firme. O pai, em casa,
começava a mostrar sinais de melhora graças ao tratamento custeado pelo dinheiro. E era isso que a sustentava. Cada lágrima engolida, cada ferida invisível, cada insulto que carregava sem se defender era por ele, pelo homem que lhe ensinara o valor da família, da bondade e da coragem. Mas o orgulho do milionário também começou a cobrar seu preço. Ele se deu conta de que, quanto mais se exibia, mais isolado ficava. Sócios se afastavam, negócios começavam a ser prejudicados e até aqueles que antes se curvavam diante de sua fortuna, agora o olhavam com desconfiança. Pela primeira vez em muitos anos, o mundo não o reverenciava apenas, o mundo o julgava. E ainda que não admitisse, essa mudança o incomodava. O que antes era apenas diversão passou a ser também um peso. A jovem, ao observá-lo, percebeu esse desconforto escondido em seus olhos. Por trás da máscara de orgulho, havia um homem que começava a sentir os efeitos de suas escolhas. E, ainda que não dissesse em voz alta, ela sabia. O escândalo não havia apenas manchado seu nome, havia também deixado uma cicatriz no coração dele. Era o preço do orgulho. Um preço que os dois pagavam de formas diferentes. Ela, com as lágrimas e as humilhações. Ele, com a solidão que se tornava cada vez mais sufocante. Mas, mesmo nesse mar de dor e julgamento, uma chama silenciosa continuava acesa entre eles, crescendo a cada dia, alimentada pelo choque entre a inocência dela e a arrogância dele. Uma chama que, cedo ou tarde, seria impossível de apagar. As semanas que seguiram foram marcadas por um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra cruel. A jovem vivia dentro da mansão como uma sombra, caminhando por corredores de luxo onde não se sentia dona de nada, suportando os olhares de desprezo dos empregados e o julgamento invisível da sociedade que ainda a apontava como oportunista. Mas sua dor não era apenas externa. Dentro dela, um turbilhão a consumia. Sofria ao lembrar que sua inocência havia sido transformada em moeda. Sofria ao perceber que sua vida agora era controlada por um homem orgulhoso que não sabia amar. Sofria ao carregar sozinha o segredo que nunca poderia revelar aos pais. Apesar disso, havia uma força silenciosa dentro dela que a mantinha de pé. Sempre que fechava os olhos, lembrava-se do pai sorrindo entre tosses, agradecendo pelo tratamento que começava a dar pequenos sinais de melhora. Era por ele que suportava tudo. Era pela vida dele que aceitava humilhações, que engolia lágrimas escondida, que caminhava altiva, mesmo quando sua alma implorava por descanso. O sofrimento era grande, mas ainda assim ela resistia, com a dignidade de quem sabia que sua dor estava comprando esperança para quem amava. O milionário, por sua vez, continuava mantendo a postura de homem duro e impenetrável. Porém, cada vez mais, ele se via perturbado pelo jeito como aquela jovem suportava tudo em silêncio. Estava acostumado a mulheres que se vendiam por joias, por festas, por viagens, mas ela era diferente. Nunca pedia nada, nunca reclamava, nunca implorava. Apenas permanecia firme, mesmo diante da tempestade. E isso o confundia, porque desafiava tudo o que acreditava conhecer sobre o amor e sobre a vida. Havia noites em que ele a observava em segredo. Via-a chorar sozinha em seu quarto, escondendo o rosto no travesseiro para que ninguém percebesse. Sentia algo estranho no peito, algo que não sabia nomear. Remorso, talvez. Ou um incômodo profundo, como se sua crueldade já não lhe desse prazer, mas dor. Tentava afastar esses sentimentos, recordando-se das traições e mágoas que o transformaram em pedra, mas não conseguia negar a verdade. Aquela jovem começava a quebrar suas defesas, não com gritos, mas com o silêncio. O sofrimento dela tornou-se, pouco a pouco, o sofrimento dele. Não admitia, não dizia em voz alta, mas carregava em si o peso de perceber que havia destruído algo puro e que, mesmo assim, essa pureza ainda resistia. A cada gesto delicado, a cada olhar silencioso, a cada lágrima escondida, ele sentia a muralha de seu orgulho se fragmentar ainda mais. E isso o aterrorizava, porque significava que estava se tornando vulnerável. A jovem, sem saber, começava a despertar nele a centelha de humanidade que havia enterrado décadas atrás. Seu sofrimento silencioso, longe de enfraquecê-la, a tornava mais forte.
E essa força, que nascia da dor, já começava a tocar o coração endurecido de um homem que acreditava ser incapaz de sentir novamente. O milionário sempre se orgulhou da própria força. Gostava de exibir o corpo musculoso, de mostrar que, mesmo aos 60 anos, era mais vigoroso que muitos homens jovens. Sua vaidade se refletia nos treinos diários, na forma como caminhava sem camisa pela mansão, como se fosse imortal. Mas o corpo, por mais forte que parecesse, não podia esconder a verdade que começava a se revelar em silêncio. O coração dele já não era tão invencível quanto acreditava. Tudo começou com pequenas pontadas no peito, rápidas, quase insignificantes. Depois vieram os cansaços inesperados, a falta de ar após discussões, os batimentos acelerados em momentos de raiva. Ele ignorava cada sintoma, convencido de que nada poderia abatê-lo. Orgulhoso demais para admitir fraquezas, nunca procurou médicos, nunca contou a ninguém. Mas, nas noites solitárias, deitado em sua cama, sentia o corpo lhe trair. O coração, esse mesmo coração que parecia incapaz de amar, agora mostrava sinais de que também carregava feridas invisíveis. A jovem percebeu antes de qualquer outra pessoa. Atenta aos detalhes, notava quando ele levava discretamente a mão ao peito, quando respirava fundo tentando disfarçar, quando seu rosto perdia a cor por instantes. Tentou perguntar, mas recebeu apenas respostas duras, acompanhadas de olhares que a mandavam calar. Ele não admitiria, nunca, que estava doente. O orgulho era maior do que a própria saúde. Em silêncio, ela passou a observá-lo com preocupação crescente. Via nele não apenas o homem cruel e arrogante que a humilhava, mas também um ser humano frágil, refém de um coração cansado. Cada gesto dela, por mais discreto que fosse, oferecer água, pedir que descansasse, ajeitar a poltrona para que ele respirasse melhor, despertava nele uma raiva estranha, como se fosse insuportável ser tratado com cuidado. E ainda assim, ele não conseguia rejeitar totalmente. A doença que crescia dentro dele não era apenas física. Era também o reflexo de uma vida inteira vivida em rancor, orgulho e solidão. O coração, endurecido pelo ódio e pela vaidade, agora cobrava seu preço. E ainda que tentasse negar, ele sabia, não podia lutar contra isso sozinho. Naquela mansão repleta de luxo, onde tudo parecia eterno, o milionário começou a perceber sua própria mortalidade. Não era apenas o corpo que o traía, mas também a vida que parecia lhe mostrar que nenhum poder, nenhuma riqueza, nenhum contrato era capaz de deter a verdade. O homem que sempre acreditou ser invencível descobria, pouco a pouco, que era tão vulnerável quanto qualquer outro. E, paradoxalmente, era justamente a jovem que ele comprara, humilhara e tentara controlar que se tornava a única capaz de enxergar a dor escondida em seu peito. Era a doença do orgulho, uma enfermidade que não apenas debilitava seu corpo, mas também o obrigava a encarar aquilo que sempre tentou fugir, a solidão de um coração que nunca aprendeu a amar de verdade. A noite caiu pesada sobre a mansão. O silêncio reinava, mas dentro do quarto do milionário, o som que ecoava era o do próprio coração em desespero. Ele acordou com uma dor forte no peito, um aperto que o fez perder o fôlego. Tentou levantar-se, mas suas pernas falharam, e o corpo musculoso, que tanto exibira agora, se curvava diante da própria fragilidade. Pela primeira vez em anos, sentiu medo de morrer, medo de ser vencido por aquilo que o dinheiro não podia comprar, a saúde e o tempo. A jovem, que dormia em seu quarto, foi despertada por um barulho surdo vindo do andar de cima. Ao correr pelo corredor, encontrou o milionário caído ao lado da cama, ofegante, com o rosto contraído de dor. Sem pensar duas vezes, ajoelhou-se ao seu lado e segurou sua mão, que tremia como nunca antes. Chamou-o pelo nome, implorou que resistisse enquanto ligava apavorada para a emergência. O homem, que sempre parecera invencível, agora dependia dela para sobreviver. Nos minutos que antecederam a chegada dos médicos, a jovem permaneceu ao lado dele, apoiando sua cabeça em seu colo, sussurrando palavras de força. Ele a olhava com olhos marejados, como se não acreditasse que alguém fosse capaz de cuidar dele sem interesse algum. Em meio à dor, murmurou palavras desconexas, lembranças de infância, nomes que há muito não pronunciava. A máscara de arrogância havia caído por completo. Naquele instante,
Ele não era o milionário orgulhoso, não era o homem cruel que todos temiam. Era apenas um ser humano frágil, enfrentando o peso da própria solidão. O hospital tornou-se, então, o palco de sua transformação. A jovem não desgrudou dele em nenhum momento. Ficou dias inteiros ao seu lado, dormindo em cadeiras desconfortáveis, ajeitando os lençóis, oferecendo água, segurando sua mão nos momentos de maior dor. Não havia luxo ali, não havia contratos, não havia máscaras. Apenas ela, cuidando dele como ninguém jamais fizera. E pela primeira vez, ele sentiu o que significava ser amado sem condições, sem interesses, sem trocas. O milionário, acostumado a ser servido, descobriu o valor da ternura. Seus olhos, antes frios, agora buscavam os dela com um misto de gratidão e incredulidade. Como alguém que ele havia comprado, humilhado e desprezado, ainda era capaz de estar ao seu lado. Como aquela garota, tão jovem, tão pura, conseguia oferecer mais do que qualquer pessoa em sua vida inteira. O orgulho que o sustentara por décadas começou a se desfazer diante da força silenciosa daquela jovem que, sem perceber, já havia se tornado essencial em sua existência. E foi ali, naquele leito de hospital, que ele enfrentou sua maior prova. Não era apenas lutar contra a dor no peito, mas encarar o amor que nascia dentro dele contra sua própria vontade. Pela primeira vez, admitiu em silêncio que não era invencível, que precisava dela, que talvez sempre tivesse precisado. A jovem, com sua delicadeza e coragem, havia mostrado o que significava amar de verdade, e sem saber, havia plantado a semente que transformaria para sempre o coração endurecido de um homem acostumado a viver sozinho. O milionário retornou da internação mais silencioso do que nunca. Seus passos ainda eram firmes, mas já não carregavam a arrogância de antes. O corpo musculoso, embora continuasse imponente, parecia mais vulnerável, como se cada fibra carregasse a lembrança da dor que o derrubara. Pela primeira vez em décadas, ele se viu diante da fragilidade da própria vida e percebeu que não havia fortuna, nem contratos, nem luxos capazes de comprar tempo. E, em meio a essa descoberta amarga, havia também a lembrança constante da jovem que permanecera ao seu lado, inabalável, mesmo quando todos acreditariam que ela teria fugido. A transformação começou em gestos pequenos. Ele já não gritava tanto com os empregados, já não impunha sua presença como uma sombra esmagadora. Aos poucos, começou a olhar ao redor e notar detalhes que antes ignorava. Observava como a jovem cuidava das flores do jardim, como sorria discretamente ao receber notícias sobre a melhora do pai, como caminhava pela mansão com dignidade, mesmo depois de tantas humilhações. Ele, que sempre acreditou que todos eram movidos por interesse, via agora a pureza de uma mulher que não buscava nada além de salvar a família e resistir em silêncio. Em uma manhã, surpreendeu a todos ao entrar no refeitório e agradecer ao cozinheiro pelo café servido. O gesto, simples para qualquer outro, parecia impossível vindo dele. Os empregados se entreolharam em choque, e a jovem que presenciou a cena sentiu o coração acelerar. Era como se aquele homem, que antes não conhecia a palavra gratidão, estivesse finalmente aprendendo a enxergar as pessoas como seres humanos e não como peças descartáveis. Com ela, as mudanças foram ainda mais intensas. Já não a tratava como propriedade, já não a exibia como troféu. Começou a escutá-la, ainda que em silêncio, prestando atenção em cada palavra que dizia. De vez em quando, arriscava um comentário menos duro e, em raros momentos, até um sorriso tímido escapava de seus lábios. A jovem percebia que aquele coração duro, coberto de camadas de rancor e orgulho, começava a amolecer diante de algo que ele jamais havia permitido: o amor verdadeiro. Mas o processo não foi fácil. Havia dias em que o velho orgulho retornava com força, em que ele se trancava em seu escritório e tentava vestir novamente a máscara de frieza. Porém, já não era o mesmo. A imagem da jovem segurando sua mão no hospital, suas lágrimas silenciosas, sua coragem em permanecer quando tudo parecia perdido, assombrava-o de forma doce e dolorosa. Não importava o quanto tentasse, ele não conseguia mais ignorar que havia nela algo que o transformava de dentro para fora. Foi nesse ponto que ele se deu conta de algo que nunca havia admitido.
Todo o dinheiro, toda a força, todo o luxo que possuía jamais o haviam feito feliz. Sua vida, marcada por conquistas e arrogância, sempre fora vazia. E agora, diante de uma jovem que vendera sua pureza por desespero, ele descobria o que significava ser amado, sem condições, ser cuidado, sem interesses, ser visto como homem e não como um ídolo intocável. A transformação não era apenas dele, mas também dela. A jovem, que no início só via nele um carrasco, começou a enxergar o homem ferido que existia por trás da couraça. Começou a notar a ternura escondida nos pequenos gestos, a fragilidade disfarçada nos olhares, a saudade de uma vida que ele jamais vivera. O amor, antes impossível, agora surgia como uma chama tímida, mas real, capaz de aquecer até o coração mais frio. E assim, o homem que todos conheciam como orgulhoso e cruel, dava seus primeiros passos rumo à redenção, conduzido não pela força do dinheiro, mas pela pureza de uma garota que transformara sua vida com o simples poder de amar sem pedir nada em troca. A notícia caiu como um raio no mundo da elite. O milionário, conhecido por sua frieza e arrogância, havia pedido em casamento a jovem pobre, que todos julgavam ser apenas uma aventura passageira. Não foi um anúncio feito em festas grandiosas ou entre taças de champanhe. Foi um pedido inesperado, íntimo, nascido da transformação que ele havia vivido. Em uma noite calma, diante do jardim iluminado pela lua, o homem que antes a comprara como se fosse uma mercadoria, ajoelhou-se com a voz trêmula e confessou que queria unir sua vida à dela, não por contrato, não por orgulho, mas por amor. A jovem, ao ouvir aquelas palavras, sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Durante tanto tempo, havia suportado humilhações, preconceito e dor, mas agora, o peso começava a se dissolver em uma emoção nova. O homem que antes a tratara com desprezo, agora a olhava com sinceridade, com olhos marejados que revelavam não apenas fragilidade, mas também arrependimento. Era como se finalmente ele tivesse aprendido que o amor não se compra, mas se conquista. O casamento, entretanto, foi marcado por resistência. A sociedade o condenava, zombando da diferença de idade, do passado sombrio que unia os dois, das humilhações que todos sabiam que ela havia suportado. Familiares dele se opuseram, amigos distantes o criticaram, colunas sociais publicaram textos maldosos. Mas apesar da tempestade de julgamentos, o milionário não recuou. Pela primeira vez, não usou o orgulho como escudo, mas o amor como arma. Enfrentou os comentários com firmeza, deixando claro que estava decidido a construir uma vida ao lado dela, independentemente da opinião do mundo. No dia da cerimônia, poucos acreditavam que seria real. A igreja, decorada com flores brancas, testemunhou um momento que ninguém esperava. O homem imponente de 60 anos, vestindo um terno impecável, caminhava até o altar não como um conquistador orgulhoso, mas como alguém que finalmente havia se rendido ao sentimento que sempre negara. Ao seu lado, a jovem de 18 anos, com um vestido simples, mas radiante de pureza, trazia no olhar a força de quem havia transformado dor em esperança. Quando trocaram os votos, não houve luxo que se comparasse à intensidade do instante. Ele, com voz embargada, confessou que havia aprendido a amar através dela, que sua vida só ganhara sentido ao conhecer sua coragem e bondade. Ela, com lágrimas brilhando nos olhos, declarou que, apesar de tudo, havia encontrado no coração dele um lar que jamais imaginara existir. As palavras foram simples, mas carregadas da verdade que todos ali tentavam negar. O amor, por mais improvável que fosse, havia vencido. Enquanto os sinos soavam, anunciando a união que tantos duvidaram, os dois se abraçaram com força, como se estivessem selando não apenas um casamento, mas a vitória contra um destino cruel. O homem que um dia comprara sua inocência, agora oferecia sua vida inteira, e a jovem que um dia vendera sua pureza por desespero, agora entregava seu coração por escolha. O casamento improvável não foi apenas um evento social, mas a prova de que até os amores mais condenados podem florescer quando regados pela força da transformação. Ele, marcado pelo orgulho e pela solidão, encontrou redenção. Ela, marcada pelo sacrifício, encontrou plenitude. E juntos,
mostraram que o amor verdadeiro não respeita convenções, não se dobra a preconceitos e não se mede por idade ou circunstâncias. Apenas acontece. A mansão que antes fora palco de silêncio e arrogância, agora respirava novos ares. As paredes, que testemunharam gritos e humilhações, passaram a ouvir risos suaves, conversas calorosas e passos que já não ecoavam em solidão. O milionário, transformado pelo amor que julgava impossível, deixou para trás o homem orgulhoso e cruel que um dia havia sido. Não era mais o senhor temido que tratava pessoas como objetos, mas sim alguém que finalmente aprendera o valor de gestos simples. Agradecer a um empregado, sorrir ao ver a esposa no jardim, oferecer o braço para caminhar ao lado dela com ternura. A jovem que entrou em sua vida como uma prisioneira do destino, agora era sua companheira de verdade. Não havia mais contratos, não havia mais condições, não havia mais humilhações, havia amor. Ela caminhava pela mansão com dignidade, não mais como uma intrusa, mas como a senhora da casa, carregando em si a luz que havia iluminado até os cantos mais sombrios da alma dele. Seus olhos, ainda tão jovens, brilhavam com uma maturidade conquistada pela dor, mas também com a esperança de uma vida inteira pela frente. Os pais dela, ainda humildes, foram recebidos com honra. O milionário, que antes jamais abriria as portas de sua casa para alguém de fora de sua elite, agora cuidava deles como se fossem parte de sua própria família. O pai, em recuperação graças ao tratamento custeado com o dinheiro que antes parecia sujo, agora sorria ao ver a filha feliz. A mãe, emocionada, abraçava a filha com lágrimas de alívio, orgulhosa da força que ela havia mostrado ao enfrentar o impossível. A sociedade, que tanto zombou e criticou, não teve escolha a não ser se calar diante da força do sentimento que uniu os dois. O que parecia um escândalo transformou-se em exemplo de superação. E, ainda que muitos ainda murmurassem pelas costas, nada mais importava. O amor havia vencido a arrogância, o preconceito, o contrato cruel e até a diferença de idade. Em um fim de tarde dourado, ele caminhava pelo jardim com ela ao seu lado. Não havia mais o olhar frio e distante. Agora seus olhos a buscavam com gratidão e ternura. Ele segurou a mão dela com firmeza e confessou, em voz baixa, que jamais imaginara poder amar alguém de verdade. Ela sorriu, e naquele sorriso estava a resposta para todas as dores que os dois haviam enfrentado. O amor não apenas os uniu, mas também os curou. O homem que começou como um milionário cruel e orgulhoso havia se redimido, e a jovem, que sacrificou a pureza para salvar a vida do pai, encontrou no fim não a prisão, mas a liberdade de viver ao lado de quem realmente a amava. O final, que muitos esperavam ser trágico, tornou-se redentor. Não foi apenas um casamento improvável, foi a prova viva de que o amor verdadeiro tem o poder de transformar até mesmo o coração mais endurecido, revelando que a felicidade pode florescer onde menos se espera.